Já vimos então no vídeo anterior que nós podemos facilmente utilizar o Widget Raised Button para adicionarmos um botão à nossa aplicação. Verificamos também que dentro do Raised Button nós vamos utilizar um outro widget para definir o seu texto e neste caso colocamos aqui Child e dentro do Child definimos que o Text, que é um widget muito simples, tem então a expressão clique neste botão. E associamos paralelamente a isso um evento onPressed. Ora, o onPressed significa ao pressionar o botão, é o mesmo que dizer ao fazer um clique no botão, o que é que vai acontecer? Irá acontecer qualquer coisa que terá que ser definida no interior destas chavetas e que nós neste momento não temos aqui definido. Bom, o que acontece no entanto neste caso é que normalmente, quando nós vamos clicar no botão, é suposto ele despoltar um determinado evento, isto é, acontecer uma alteração no nosso layout, ir buscar informação a uma base de dados, qualquer coisa desse género. Bom, no caso concreto deste nosso Stateless Widget, nós estamos a falar de um widget que não tem estado. E eu já tive a oportunidade de referir que o conceito de estado, ou state, significa o conceito de dados. Ora, dados que nós vulgarmente conhecemos também como propriedades de uma classe. Ora, neste caso concreto, este Stateless Widget significa exatamente isto, é um widget sem estado. E para nós podermos alterar variáveis, alterar valores, no sentido em que depois a nossa aplicação vai ter uma reação a essa alteração, nós não podemos trabalhar com um Stateless Widget. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui é um acrescentar e algumas alterações ao nosso código e vamos começar por criar um outro widget, mas neste caso em vez de ser um stateless widget, é um stateful widget. Então vamos colocar aqui classe e eu vou-lhe dar o mesmo nome da minha aplicação, minha app. E depois já vamos fazer aqui as alterações necessárias. E neste caso nós vamos colocar aqui extends e vamos definir um stateful widget. Ok? Temos então aqui o princípio básico do nosso widget criado. Como podem observar, ele aqui está-nos a dizer que existe um erro, porque existe uma implementação. Eu vou aqui chegar um pouco mais para o lado, o meu Android Virtual Device, e reparem o que diz aqui o erro. O erro diz que há uma implementação que está a falhar, uma implementação que é obrigatória, que é do tipo statefulWidget.createState. Ora, então o que nós vamos fazer aqui é muito simples, uma vez que temos aqui estes plugins instalados do Flutter. Quando nós criamos createState, nós vamos ter aqui uma espécie de um snippet que, se nós pressionarmos agora no tab, ele vai criar para nós aquele erro, ou melhor, a função que vai permitir fazer desaparecer aquele erro que nós tínhamos ali identificado. E, portanto, neste momento nós temos aqui um state. Para quem não está familiarizado com esta tipologia, estamos a falar aqui de uma variável tipificada, ok? Neste caso temos aqui um literal que é, ou melhor, um genérico, isto é, uma identificação de genérico, isto é, state é do tipo stateful widget, e quando nós criamos aqui este state, estamos na prática a criar aqui um espaço para podermos então ter dados que depois podemos alterar. O que é que nós vamos ter que fazer agora aqui para alterar aqui o comportamento deste erro? É que nós temos duas classes com o mesmo nome. Bom, por convenção, e não só, mas por convenção, nós vamos colocar aqui um underscore. E este underscore vai permitir fazer com que estas duas classes fiquem diferentes. Mas as alterações não vão ficar por aqui. Neste caso, nós temos aqui um extends stateless widget e o que nós vamos fazer aqui é uma alteração. Vamos dizer que esta minha classe, com um underscore, vai ser uma extensão de state minha app. Ok? E o que nós vamos fazer aqui é simplesmente fazer um return de minha app. Ora, e vamos abrir e fechar parênteses. O que vai acontecer então é que toda esta estrutura que aqui está vai continuar a ter valor, no entanto vai ser devolvida pelo meu principal widget, que é este, passou a ser o minha app, passou a ser um stateful widget, que tem aqui a função createState, isto é, criar um estado, algo que no stateless widget não era possível.
e que retorna a minha app, que é a parte da minha aplicação com toda a sua visibilidade. No entanto, falta-nos obviamente aqui acrescentar as funcionalidades para o nosso botão. Apenas então para ficarmos com um breve exemplo, o que nós vamos criar aqui é aquilo que habitualmente é conhecido como uma propriedade da nossa classe. E neste caso nós vamos definir aqui uma variável. Vamos lhe chamar texto. Ora, por convenção, uma vez que estamos a trabalhar dentro de uma classe que tem um underscore atrás, é também habitual vermos este tipo de nomenclatura, isto é, o nome começa por um underscore. E iríamos depois definir aqui o seu valor. Nós vamos colocar aqui, por exemplo, o texto que está dentro do próprio botão. Clique neste botão. O que nós vamos fazer aqui é que quando clicarmos no botão, vamos alterar o próprio texto do botão. Então eu vou colocar aqui, clique neste botão. Era eventualmente o texto, ou é exatamente o texto que aqui está. Ora, o que é que vai acontecer agora, no entanto? Uma vez que o Dart é uma linguagem de programação fortemente tipificada, significa que eu vou ter que definir qual é o tipo de valor. Isto é, the value of the fields isn't used. Isto é, o valor do field texto não está a ser usado. Bom, nós poderíamos usar, mas ele ainda assim diz que as variáveis devem ser declaradas usando algumas palavras-chave, como é o caso de constant, final, var, or, vamos ver aqui, mais um bocadinho, or a type name, isto é, um determinado tipo de valor. Ora, neste caso, vamos usar uma string. E estamos a dizer que este texto é, então, do tipo string. Ele consegue absorver valores alfanuméricos. Ora, o que nós vamos fazer agora é muito simples. Vamos substituir este texto por aquele valor de texto. Então, vamos colocar aqui texto. E se agora eu fizer aqui um refresh na minha aplicação, nós vamos ter a oportunidade de verificar que, ok, não há qualquer alteração, mas isso é mais do que óbvio porque nós colocamos exatamente o mesmo tipo de texto. Se eu colocar aqui, clique aqui, e agora refrescar novamente a minha aplicação, nós vamos olhar para ali e, com sorte, se entretanto o sistema for atualizado, como já está, temos então o texto clique aqui. Ora, o que é que vai acontecer agora se nós quisermos alterar o texto do próprio botão? Neste caso, nós não alteramos o texto do botão, mas alteramos o texto daqui da string. Ok? Então, nós vamos aqui ao onPressed e aqui dentro nós temos então o espaço para colocar uma função, ou neste caso a execução de uma função, porque a função já está aqui definida, isto é, tem aqui o espaço para os argumentos e depois aqui a implementação das instruções que vão ser executadas nesta função. Ora, tecnicamente, para quem vem de outras linguagens de programação, poderia pensar-se que nós iríamos fazer qualquer coisa do género. Texto é igual a novo texto. Vamos colocar assim com letra maiúscula. Ok? Bom, mas de facto não vai funcionar desta forma. E se nós agora refrescarmos aqui o nosso sistema, nós continuamos a ter aqui o clique aqui, mas, como podem observar, quando eu faço um clique não acontece rigorosamente nada. Isto porquê? Porque o Flutter não é suficientemente reativo para que eu, de uma forma direta desta forma, possa alterar um valor e de imediato ele faça um re-render de toda a aplicação. Então nós temos que utilizar funções que internamente dentro do Flutter vão provocar esse tipo de comportamento. Então para isso eu vou aqui colocar uma função que é a função setState. E uma vez que nós temos a possibilidade de, utilizando estas extensões do Flutter e do Dart Language no nosso Visual Studio Code, nós temos aqui este code snippet, setState. E basicamente o que ele diz é, modifica a framework that the internal state of this object has changed. Isto é, ele vai notificar a framework que o seu estado original ou interno foi alterado e por conseguinte vai provocar um re-render. Então neste caso, se eu fizer setState, nós vamos ter aqui já criada toda a estrutura necessária para que agora sim possamos colocar aqui dentro texto é igual a novo texto. Vamos aqui apenas remover estes espaços, vamos refrescar novamente aqui a nossa aplicação
ok? Vamos aguardar uns instantes e agora quando eu clicar aqui, vamos aqui ver, reparem que ele aparece já com novo texto, então o que nós vamos fazer aqui é simplesmente parar e vamos reiniciar a nossa aplicação. Vamos aqui novamente, vamos fazer aqui um clique aqui, ok, Start Debug, ele vai iniciar novamente a nossa aplicação. E vamos ver então, quando eu fizer aqui o clique, reparem que o valor está em clique aqui, eu vou clicar e passa para novo texto. E portanto, este pequeno exemplo serve fundamentalmente para nós percebermos de que forma é que estes mecanismos de alteração de valores funcionam dentro da framework do Flutter.